Poucas pessoas sabem, mas a gagueira é uma das mais comuns desordens de fala e atinge, só aqui no nosso país, mais de 2 milhões de pessoas. E somam-se aos 60 milhões no mundo. E esse assunto agora está em voga por causa do filme, né, O Discurso do Rei, que está concorrendo a... Não são 7, não, são mais, a 10 ou 11 estatuetas do Oscar. E é sobre gagueira que eu vou conversar com a fonoaudióloga formada pela PUC, com pós-graduação na University of North Dakota, lá nos Estados Unidos, que é a Fernanda Papaterra Limonge. Tudo bem, meu amor? Não se levante, fique aí. Tá boa. Obrigado por ter vindo, viu? Essa história da gagueira, hoje só se fala nisso, Fernando, todo mundo na rua falando da gagueira. E eu conheci muitos gagos na minha vida, né? Uma coisa engraçada, tinha músicos, inclusive, que trabalhavam comigo. Vou explicar por quê. A Fernanda, nós estávamos agora há pouco lá na maquiagem, nos encontramos, e a Fernanda acompanha o tio Rony desde que era menina, ela ainda é, mas me acompanha desde que era garotinha mesmo, pequenininha. Quando ela ia à TV Record, quando eu comecei com o programa, ela mandava coisas para que eu lesse na Jovem Pan, quando eu tinha um programa lá. Quer dizer, somos jovens há mais tempo e, de repente, olha, como Deus é tricoteiro, nós estamos juntos para falar de fonoaudiologia. Eu estou muito feliz de ter você aqui, viu? E eu mais feliz ainda. Obrigado, querida, obrigado. E aquele bonitão que ali está tem que tomar conta de você muito bem tomado. Fernando, o que desencadeia a gagueira? Ela é hereditária? A gagueira, ela tem um fator predisponente que é hereditário, que pode ser hereditário. Então, é muito comum encontrar-se vários casos de gagueira numa mesma família, mas não é absolutamente necessário. Agora, você me pergunta o que desencadeia. Para uma pessoa ter gagueira, ela tem que ter 3 fatores, e eu diria 3 P's, né? O primeiro fator, o fator predisponente. Então, essa predisposição, ela pode ser genética ou não. Pode ser uma pessoa, uma criança sensível, muito sensível, mas que tem uma predisposição para ter gagueira. O segundo fator, o segundo P, seria o fator precipitante. O precipitante é sempre ambiental, né? Não precisa ser um grande acidente ou um grande trauma, não. Alguma coisa no ambiente que precipite isso. E o terceiro P seria o fator perpetuante. Porque a gagueira, ela não é simplesmente um problema de fala como outro qualquer. É um problema que se auto-perpetua. Por quê? Porque quanto mais a pessoa gagueja, mais ela teme. Quanto mais ela teme, mais ela gagueja. Então, existem sentimentos que vêm junto com a gagueira, tipo frustração, raiva, medo, ansiedade. Esse medo pode ser medo de palavras, medo de situações, medo de pessoas. Então, nós chamamos essa gagueira funcional porque ela vive em função de determinadas coisas. Então, existem gagos, por exemplo, que gaguejam só com pessoas conhecidas ou só com pessoas desconhecidas ou vice-versa, ou na família às vezes falam bem, quando falam com estranhos não, às vezes no trabalho gaguejam, às vezes em casa não, às vezes algumas palavras são temidas, alguns sons são temidos. Então, existe assim uma variedade muito grande, ninguém gagueja o tempo todo da mesma forma. É por isso que a gente fala que ela é funcional, porque ela vive em função de determinadas coisas. Seria, quer dizer, é uma desordem emocional, em síntese, seria isso? Ou não necessariamente? Olha, a origem dela não é emocional, mas... Não, eu digo essa disfuncional, né? Ou funcional como... Não, ela é chamada gagueira funcional porque ela vive em função de determinadas coisas. Essas coisas que ela vive em função são emocionais. Mas a gagueira em si não é um problema simplesmente emocional, porque todo mundo me pergunta assim, então gagueira é psicológico? Não, existe um fator físico na gagueira, sim, né? Mas ela é desencadeada também por fatores tipo psicológicos, né? O medo e tal. Então, tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu gaguejo só quando eu estou nervoso. Bom, quando a pessoa está nervosa, existe, né, uma reação ao estresse que a pessoa, enfim, ela não fica tão fluente, ela fica sem jeito, ela treme mais e tudo mais. É diferente do que quando a pessoa fala com uma pessoa conhecida numa outra situação. Tem cura? Gagueira?
A gagueira tem Ou só no tratamento. filme? Não, ela tem tratamento, tem sim, tem tratamento. E eu trabalho com isso há 36 anos que eu trabalho com gagueira. Você não tem isso de idade, que história é essa? O meu marido, às vezes, ele fala assim, ela tem 36 anos, aí o pessoal olha para mim e ele fala assim, é verdade, de formada. Eu tenho 36 anos de formada. Trabalhando sempre com gagueira. É uma das minhas duas especialidades, né, a gagueira e a afasia, mas as duas são as minhas paixões. Tem tratamento, existem várias linhas de tratamento, né? Eu tenho uma que eu acredito bastante, dá resultado. E o slogan que a gente usa é o seguinte, gagueira não tem graça, tem tratamento. Porque além dela ser um problema, eu não sei se a mídia, né, o que acontece, a pessoa que gagueja, ela vira alvo de chacota, as pessoas caçoam, e ninguém caçoa de um pé quebrado. Mas se a pessoa gagueja, né, é ridicularizado, ou as pessoas acham que a pessoa é boba porque ela não fala bem, né? E não tem nada a ver, as pessoas que gaguejam são inteligentíssimas. Seguramente, seguramente. Eu conheci muita gente que ficou absolutamente curada de gagueira. Eu conheço. No começo era uma coisa meio arrastada, falava um pouco mais assim, e de repente... impecável. Eu conheço duas pessoas assim, que foram curadas. Gente que quando era garoto, imagina, um bullying terrível no colégio, e depois que cresceram, no Rio de Janeiro, depois que cresceram, fizeram esses tratamentos e estão muito bem. São dois amigos meus, um músico, inclusive. Agora, a mídia está incensando muito essa história do discurso do rei, né? Que está causando uma polêmica monumental em relação à gagueira. Por quê? Eu acho que pela primeira vez o assunto gagueira é tratado de uma forma séria. Está vendo? Ali, ó, dá uma olhada aqui ou aqui. Aí, ó. Esse é o rei Jorge VI. Está vendo ali em cima? Tô. Isso. Mas pode falar em cima. Então, pela primeira vez o tema gagueira é tratado de uma forma séria e assim, sem chacotas, porque se você pensar, todos os gagos que as novelas apresentaram, não sei se você lembra do Dirceu Borboleta, então aquele gago que era meio bobo, meio atrapalhado, e não necessariamente o gago tem que ser atrapalhado ou tem que ser bobo, né? E de repente eles colocam, né, na figura do rei, que ele... né, era realmente, o Jorge VI era gago, é um dos gagos famosos, né, que tem muitos gagos famosos, inclusive o Churchill também era gago. Eu tenho um monte de coisa aqui anotada de gagos. De gagos, eu quero confirmar com você isso, que eu anotei um monte de coisa aqui. E no filme, o Churchill aparece um pouco e ele comenta com o rei que ele tinha um problema de fala também. Ele não diz que é gagueira, ele diz que era um problema de fala, mas no filme eles mencionam, mas eu sempre soube do Churchill como gago. Então eu acho que o filme está, né, causando isso, porque pela primeira vez eles estão tratando a gagueira de uma forma séria, com respeito. Com respeito. Porque antes, assim, o gago não era tratado com respeito, sempre assim, com zombaria.